Bom, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Quem não se inscrever puder, se inscreva, ativa a notificação e se gostar desse vídeo no final, deixa aí o seu like. Bom, hoje a Câmara Municipal da cidade que eu moro, Uberlândia, convocou uma sessão extraordinária para votar uma concessão aqui do título de cidadão honorário. Alguém pode pensar, é para algum profissional da área da saúde, da educação, um pequeno empresário, um familiar que simbolizaria ali as vítimas dessa pandemia. Não. A homenagem votada lá foi para Jair Bolsonaro. E acreditem, foi aprovada por 14 votos a 8. No final eu vou ler aqui o nome dos vereadores que votaram a favor e dos que votaram contra para ficar registrado. Mas só para a gente entender o que significa isso. Então, cidadania honorária é um título de honraria que uma pessoa de importância recebe de alguma localidade. O título de cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. Que vergonha que eu sinto agora de morar em Uberlândia. Bolsonaro, será que ele merece essa homenagem? Vamos lembrar aqui alguns detalhes da vida dele. Um péssimo militar, um militar, diríamos, medíocre, que queria explodir bombas no Rio de Janeiro. Tem relatos ali que a gente percebe já indícios que muitos apontam hoje de algum tipo de sociopatia já naquela época, enquanto militar. Aí ele foi afastado e virou político. 28 anos depois como deputado federal, que era reeleito porque ele era quase ali uma voz para atender os interesses de um pequeno grupo que ele representava e que era o suficiente para que ele ficasse eternamente sendo reeleito deputado federal. E aí alguém pode pensar, William, mas ele foi eleito presidente porque tinha uma grande ideia. Não, simplesmente porque ele foi falando tanta bobagem ao longo dos anos, e isso foi dando para ele um tipo de fama, e quando a campanha começa, ele já tinha um percentual interessante e ele surfa na onda do antipetismo, parte desse antipetismo justo, porque o PT errou, sim, enquanto esteve no poder. E aí acontece algumas coisas um pouco que anormais. Nós tínhamos ali uma fake news, que já acontecia antes, tudo bem, mas que pelo bolsonarismo foi levado aí a um grau nunca antes visto. E aí acontece facada, Bolsonaro não vai nem nos debates para expor as suas ideias ou a falta delas. E enfim, aí acontece a eleição de Bolsonaro e de repente o Brasil, com um presidente como esse, enfrenta uma pandemia global. E ele, então, que tinha um ministro da saúde, Mandetta, que fazia o razoável, fazia a sua parte, um médico, conhecia o SUS, é demitido. Depois coloca outro médico, o Taish, não fica nem um mês, é demitido. Coloca Pazuello, que não conhecia o SUS, ele confessa isso. Não tinha noção do que era o Ministério da Saúde. Mas, como disse o Pazuello, numa participação com Bolsonaro, ele manda, Bolsonaro, eu obedeço. Resultado, a tragédia que estamos vivenciando hoje, com quase 600 mil mortos. O governo federal recusou vacinas. Então, muitos de nós perdemos familiares porque a vacina não foi comprada na época certa. Foi recusada ou e-mails nem foram respondidos. E a CPI está escancarando que o governo criou dificuldades com alguns fornecedores para cobrar pelas facilidades. Isso está sendo tudo apurado pela CPI. Que o Bolsonaro apostou em tratamentos ineficazes. Pessoas acreditaram nele e tomaram esses kits da vida e saíram por aí achando que não existia vírus. Bolsonaro, além de tudo, é um péssimo exemplo, não usa máscara, aglomera, enfim. E ele estimula esse comportamento porque ele é idolatrado por uma parcela da população. E o resultado, repito, estamos vendo. Ai, mas o presidente mandou dinheiro para prefeito e governador. Isso é mais do que obrigação, a lei determina que assim o faça. Alguém pode pensar, mas a pandemia está no mundo inteiro, a economia vai bem onde? Gasolina a quase R$7, o gás mais de 100, óleo de soja nas alturas. Carne nem se fala. Desemprego, recorde. Desalentados, recorde. Quase 15 milhões de empregados, 6 milhões de desalentados. Desalentados é quem desistiu de procurar emprego.
Muitos vivendo de bico na informalidade. Os investimentos em queda. A renda da população em queda. Quando sair da sua casa, olhe as pessoas. O país está sofrendo na mão do Bolsonaro. 1% da população detém 50% das riquezas. É uma brutal desigualdade social. 100 milhões de pessoas hoje não se alimentam da maneira adequada, não consomem caloria para ter uma saúde boa, equilibrada. Não é porque estão de dieta, não, é porque não tem dinheiro. 20 milhões passam fome. Não estamos falando de gente, não é um número frio, não. São irmãos nossos, que a gente cruza por aí nos semáforos da vida. Alguém pode pensar, mas a tragédia da economia já existia. Sim, o país já atravessava um momento difícil. Mas Bolsonaro agrava. Ele já é presidente há quase 1000 dias. Já teve muito tempo para fazer alguma coisa e ele só faz piorar a situação. Com a reforma da Previdência, aí com a legislação trabalhista cada vez mais retirando direitos do trabalhador, agora vem por aí reforma administrativa. Enfim, ele teve muito tempo para melhorar a situação do bolso do povo e não melhora. Relações exteriores, até pouco tempo tínhamos um maluco na frente da diplomacia brasileira. E alguém pode pensar, pelo menos o mito é honesto. Uma das primeiras ações que ele fez foi mexer na Polícia Federal e no COAF para proteger o seu filho, Flávio Bolsonaro. Ele é acusado, assim como o filho, de peculato. O que é peculato? É um crime, roubando dinheiro público, que é a famosa rachadinha. O povo fala rachadinha, aí o povo pensa que é uma piada, não é peculato, é crime. Isso vai ser apurado quando ele sair da presidência. O do Flávio estava sendo apurado, eu vi aqui hoje que já deu uma... As investigações foram suspensas. É muita coisa acontecendo para Bolsonaro receber um prêmio na minha cidade. Falando em corrupção, Bolsonaro ampliou o toma lá da cá que ele disse que ia combater a níveis nunca antes vistos. Dei um Google. Emenda de relator. O que é? Ou digitem assim no Google. Orçamento secreto do Bolsonaro. É de cair o queixo. O Augusto Heleno, num comício na campanha, disse sobre o Centrão: se gritar pega Centrão, não sobra um, meu irmão. Aí Bolsonaro recentemente disse: eu sou o Centrão. Ah, mas Bolsonaro é um homem religioso. Bolsonaro, na fala de Jesus, seria um sepulcro caiado. Se diz cristão e sempre defendeu pena de morte e tortura, crimes cometidos contra Jesus, aquele a quem Bolsonaro diz seguir. Bolsonaro defende porte de arma, algo que também vai contra o que defende o Evangelho. Mas tudo isso parece ter uma explicação, segundo apontam alguns analistas, como eu disse lá atrás. Vários veem sinais claros de que Bolsonaro é um sociopata. Não sou eu que digo, são especialistas no assunto. Não tem sentimento, não tem compaixão, não tem empatia. Além disso, não tem decência. Está o tempo todo testando as grades de proteção da democracia. Mas 14 vereadores da minha cidade não acham isso. Acham que estão tudo certo. Aí teve um que já disse assim, mas como é que eu ia votar contra uma homenagem que um amigo meu da Câmara colocou? Que é isso? E sabe quem são esses 14 vereadores? Vamos fazer uma homenagem a eles aqui. Anderson Lima, Antônio Queijinho, Antônio Carrijo, Charles Charlão, Caporeso, Dudu Luiz Eduardo, Gláucia da Saúde, Ivan Nunes, Leandro Neves, Neemia Miqueias, Rafael Lemes, Sargento Edinaldo, Valquíria Amaral, Zezinho Mendonça. Teve um deles, eu não vou dar palanque, que votou em memória do coronel Carlos Alberto Ustra. Que vergonha! Bolsonaro deu voz, não a todos, porque aqui alguns eu conheço, eu sei que não são fascistas. Votaram aqui, eu não sei nem porquê. Na verdade, alguns eu me senti surpreendido. Mas para outros, Bolsonaro deu voz ao que há de pior na sociedade. Mas há a parte boa da Câmara Municipal que tem que ser enaltecida. 8 vereadores votaram contra essa aberração dessa homenagem a Bolsonaro aqui na cidade. São eles: Amanda Gondim, do PDT, Cláudia Guerra, do PDT, Dandara, do PT, Fabão, grande Fabão, do PROS, Gilvan Masferrer, do DC, Murilo, da Rede, Odair José, do Avante e Thaís Andrade, do PV. A estes,
os meus parabéns. Aos outros, meu lamento. Eu quero então deixar registrado que tudo isso está acontecendo aqui em Uberlândia, de certa forma, acaba combinando com Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque a cidade de Uberlândia está uma tragédia no combate à pandemia. São quase 3 mil mortes para uma população menos que de 700 mil. Nós temos mais de 4 mil mortes por milhão de habitantes, muito acima da média nacional. Então, talvez, nesse sentido e nesse aspecto, Bolsonaro está recebendo uma homenagem no local certo, porque tanto Uberlândia quanto Bolsonaro são uma tragédia no que diz respeito à pandemia. Fica o meu repúdio a esta homenagem e eu espero que outras cidades não repitam essa vergonha que 14 vereadores da cidade de Uberlândia nos faz passar nesse dia de hoje.